E olha, hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout. Você sabe o que é burnout? Ou esgotamento profissional? Não sabe? A gente vai saber agora. Essa síndrome atinge cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros, o que equivale, olha só, a 33 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome como doença ocupacional, isso no ano de 2022. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a psicóloga Nádia Santana, que está com a gente aqui. Vem cá, Nádia, seja bem-vinda no Aqui em Casa. Coisa boa de receber. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui em casa, eu gosto sempre de vir aqui. Nádia, vamos lá, vamos começar falando o que é essa síndrome de burnout. Você definiu muito bem, é uma síndrome de um estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, é um adoecimento por conta de eventos ou de pressões ou de relações no trabalho. Então, é mais em relação à pressão no trabalho, é isso? Mas como identificar que realmente é uma síndrome? Olha só, o burnout, ele foi definido, porque assim, nós temos o estresse, né, que todos nós passamos por estresse. Então, o estresse, a gente tem uma reação e a gente passa por alguns caminhos. Ou a gente supera, ou se submete, mas o burnout é um estresse relacionado ao aspecto profissional. Ele não passa facilmente, ele permanece no indivíduo durante um tempo. E a gente precisa estar observando como que a gente identifica isso. A gente vai observar se a gente está tendo receio de ir para o trabalho, se está desenvolvendo uma ansiedade muito grande, pessoas que no trabalho se sentem desestimuladas, às vezes se tornam frias com as pessoas que atendem, sabe aquelas pessoas que não olham para as pessoas, elas se tornam deprimidas no trabalho. Então é um aspecto que geralmente a pessoa pode passar, por exemplo, um final de semana bem, sem nenhum sintoma, sem estar ansioso, sem estar deprimido. Quando vai chegando o momento de voltar ao trabalho, vem os sintomas. Olha só, gente, e tem alguma profissão que é mais atingida com essa síndrome? Sim, as profissões que envolvem o cuidado, elas são as mais atingidas, especialmente as profissões da saúde. Então, médicos, enfermeiros, todo mundo que atua na área da saúde são os primeiros. Em segundo lugar estão os professores e os advogados. Então, esses são os mais acometidos pelo burnout. Muito bem. Gente, a gente vai continuar falando sobre essa síndrome de burnout com a doutora Nádia, que está aqui com a gente. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente, que daqui a pouco eu vou voltar aqui, Nádia, para a gente conversar. Mas vamos continuar falando com a doutora aqui, sobre síndrome de burnout. É isso mesmo. Doutora Nádia. Quais são, a gente perguntou, né, das profissões mais afetadas, a senhora me falou, né, que geralmente são professores, né, médicos da área de saúde, mas essa questão do burnout, ele é um cansaço extremo, é isso? A pessoa que está assistindo a gente agora, qual o primeiro sintoma que ela tem que ficar preocupada, assim, de saber, olha, eu posso estar com essa síndrome? Na verdade, os sintomas, são correspondentes a outros transtornos. Cansaço, se você está desmotivado, se você está com ansiedade alta, se você está com medo, se você tem taquicardia, se você está adoecendo com facilidade. Então, são vários sintomas. Só que a gente percebe se é burnout quando está relacionado a ir para o trabalho, quando você percebe que agrava ao você pensar em ir para o trabalho. É algo... É um tratamento mais psicológico, ele chega a atingir o físico da pessoa, por exemplo, dores, pode chegar a sentir dores? Sim, eu falo o seguinte, que antigamente a gente pensava que as doenças emocionais não afetavam o corpo, que o corpo não afetava as emoções. Isso a gente passou por um tempo. Depois a gente começou a pensar, nossa, as emoções atingem o nosso corpo. E aí começou a se estudar o que a gente chama de psicossomática. E aí algumas pessoas começaram a entender como se a gente produzisse a doença, e não é assim. Hoje, como que a gente define isso? A gente define que nós somos seres complexos, nós somos seres multidimensionais. Então eu costumo brincar assim, não existe doença psicossomática, toda doença é psicossomática. O que significa isso? Que nossa mente influencia no nosso corpo influencia a nossa mente. Então, se as nossas emoções estão debilitadas, pode gerar, sim, doenças físicas. E se a gente tem alguma doença física, isso afeta também o emocional. Então, uma coisa interfere na outra. Quando a gente vai avaliar o burnout, sim, tem sintomas físicos, biológicos, e tem sintomas emocionais. Podem ter os dois.
Olha, a gente tem perguntas dos nossos telespectadores agora. Nossa equipe foi para as ruas e a gente vai ver a primeira pergunta agora. Vamos ver. Meu nome é José Ronaldo. Como que eu posso saber se eu estou com burnout ou ansiedade? Qual que é a diferença da burnout para ansiedade? Olha só, a ansiedade, eu costumo dizer o seguinte, que todas as pessoas têm um nível de ansiedade hoje em dia, né? Todos nós somos um pouco ansiosos. Para caracterizar um transtorno, uma doença, a ansiedade precisa estar te atrapalhando em alguma coisa. Você precisa não estar conseguindo fazer as suas atividades rotineiramente sem sofrimento. O burnout, ele pode haver ansiedade também. Quando a pessoa está com burnout, isso pode ser manifesto em sintomas de ansiedade. Para a gente diferenciar, é aquilo que eu falei, da gente realmente avaliar se essa ansiedade está presente quando eu vou para o trabalho, ao chegar no trabalho, quando eu sei que no outro dia eu vou trabalhar, aí a gente percebe que tem burnout. Você falou dessa questão do descontentamento profissional. Como a pessoa vai saber se realmente é só um descontentamento, a tristeza passageira ou é realmente uma síndrome de burnout? Porque geralmente tem gente que fica 1, 2, 3 anos na empresa, depois já começa com o staff, né? Mas como saber se realmente é só, talvez, não estou mais contente com aquele emprego e com a síndrome de burnout? É um pouco complicado a gente conseguir essa diferença, né? Em questões psicológicas, sempre para a gente diferenciar se a gente está precisando de ajuda profissional é quando chega em algum extremo, se isso te atrapalha na sua vida. Então, fora da empresa? De modo geral, se você está em sofrimento para ir para o trabalho, aí você já precisa avaliar. Se você consegue ir, mas não está muito satisfeita, mas consegue levar seu trabalho tranquilamente, consegue executar as tarefas, isso não é preocupante, né? Porque, assim, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que focam no negativo, a gente é estimulado a isso. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida atual. Uhum. Principalmente porque a gente tem grandes comparações, né? Que é isso, a gente fica comparando com a vida do outro. Então, essas insatisfações gerais, elas não constituem alguma questão psicológica. Agora, quem vai definir melhor? Se eu tô com alguma questão, que eu tô desconfiando que eu tô com diabetes, eu vou ao médico. A própria pessoa, né, tem que ver a que ponto que está interferindo na vida dela e já procurar um profissional, Exatamente. né? Na dúvida, procure um profissional, porque é um psiquiatra que vai avaliar se realmente é uma síndrome de burnout ou não. Uhum. Eu vou deixar uma pergunta no ar sobre a empresa, como que a empresa pode ajudar, talvez, a prevenção do burnout. Daqui a pouquinho eu volto. Fiz aquela pergunta, né, como que a empresa pode auxiliar os funcionários em relação a essa síndrome de burnout? É interessante que as pessoas pensam, nossa, tanta gente está sendo afastado do trabalho por conta do burnout. E será que é muito complexo para a gente resolver isso, né? O que a empresa precisa fazer? Muita coisa? Não é muita coisa. Na verdade, nós temos ferramentas de como comunicar e como se relacionar com o funcionário que aumenta a qualidade de vida no trabalho. Então, qual que é a questão? A gente vai diminuir o burnout aumentando a qualidade de vida no trabalho. E o principal fator de qualidade de vida emocional no trabalho é como as pessoas se relacionam. Então, a gente ainda tem uns vícios que a gente traz de antigamente. Por exemplo, esses dias eu falei, né, que antigamente as pessoas focavam no negativo para educar. A gente não tinha, eu falo, né, que meu pai focava no negativo. Aquilo, tirou 9, cadê um que faltou para tirar 10? Não era assim? Então a empresa tem que motivar o positivo. Exatamente. A gente focar no negativo, a gente tira a energia de mudança do profissional. Então esse é um dos exemplos que eu estou dando. Mas às vezes eu falo que em poucas horas, em palestras que eu faço nas empresas, em poucas horas, já muda a maneira de se comunicar, muda as relações e isso faz toda a diferença. Então a maneira como a gente relaciona é um dos maiores promotores de saúde emocional que nós temos. Se você tem boas relações em família, você adoece menos. Se você tem boas relações no trabalho, o trabalho é uma família, né? Tem que ter esse bom relacionamento. E a gente fica muitas horas lá, né, Keis? Tá certo.